Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês para falar de um tema que eu considero muito prático. E a vida cristã, ela não envolve só teoria, mas principalmente prática. E eu gostaria de começar o estudo de hoje, que crente é esse, falando um pouco de uma viagem que eu fiz no ano de 2013 para a Colômbia. Eu tive a oportunidade de ir na Colômbia e visitar o pastor Geraldo Cruz. Eu acho que vocês conhecem ele. E eu nunca tinha viajado de avião, nunca. Os amigos, não sei se é amigo, disseram que era muito ruim e tudo, e criaram todo aquele pano de fundo. E aí eu fui, mais 4 pastores, me preparei psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. E quando entrei no avião aqui para São Paulo, coloquei o cinto, fiz tudo o que pede o figurino. E graças a Deus a viagem foi boa. Fui e voltei, estou aqui vivo, né? Por que eu estou falando isso? Porque geralmente quando nós chegamos num culto para ouvir a palavra do Senhor, às vezes nós não nos preparamos para não ouvir o que Deus vai falar aos nossos corações. Eu queria desafiar você a essa noite ouvir. Mas sabe o que é ouvir? É você estar atento àquilo que Deus vai falar para você. Pode ser que alguém está dizendo com você: que crente é esse? Que tipo de crente é esse que você é? Ou que eu sou? E ouvindo o que a palavra de Deus vai falar hoje, a minha vida e a sua vida, nós vamos também poder avaliar nossa vida espiritual. Avaliar como nós estamos vivendo de fato para Deus. Essa expressão, que crente é esse, é muito usada por pessoas descrentes, quando questionam o nosso testemunho, a nossa fé, quando questionam a maneira que nós estamos nos comportando diante de Deus, mas é usada por muitos crentes também. Talvez você tenha ouvido de um outro crente, quando ele disse: que crente é esse que faz determinado tipo de pecado, que pratica determinada ação? E aí nós avaliamos a nossa fé e muitas vezes nessa avaliação nós nos achamos realmente falhos na nossa fé, na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus. A minha pergunta inicial para você e para mim é: você está desanimado de viver para Deus? Tem alguém aqui que está desanimado em ter uma vida para o Senhor? Talvez, se você tiver, você não vai ter coragem de dizer, né? Talvez você vai pensar se vai dizer que está desanimado, ainda mais na frente de outros crentes. Mas a minha pergunta é: se você está, ou se você está nesse processo, talvez ao ser questionado que crente é esse, você avalia e diz assim: realmente eu não estou vivendo como um crente. Para que então ir para a igreja? Para que então servir na mocidade? Para que ler a Bíblia? Para que evangelizar? Para que se envolver em missões se de fato eu estou desanimado, eu não tenho motivações para servir ao Senhor? Mas aí eu peço que você abra a sua Bíblia. Abra mesmo, não deixe ela fechada. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Se você vê alguém do seu lado que não tem Bíblia, abra para tanto ouvir como ler a Bíblia. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Eu quero ler a parte B desse versículo. A partir do não. Neemias 8, 10, a partir quando diz não.
Vamos ler juntos, por favor. Neemias 8, 10, lá no finalzinho, quando diz, não vos entristeçais. Vamos lá? Não. Vamos contar de 1 até 3, que é melhor, né? 1, 2, 3. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos orar. Pai, nós queremos, nessa noite, pedir que o Senhor nos dê alegria para vivermos de fato como um crente, onde no mundo nós temos percebido que muitos crentes, ou que se dizem crentes, ou que professam uma fé, não tem mais alegria de viver para o Senhor. Não tem mais prazer de viver para o Senhor. Parece que perderam o alvo, mudaram de foco. Os atrativos do mundo levaram eles a não mais viverem uma fé real no Senhor. Por isso que nessa noite, eu peço que a Tua graça seja abundante sobre nós, Pai, e nós possamos sair daqui motivados para viver de fato como um filho Teu, alguém que Te ama, alguém que quer fazer a Tua vontade, alguém que deseja entregar-se por completo ao Senhor. Eu oro pedindo em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que nós temos vários inimigos que tentam nos desanimar. E hoje à noite eu gostaria de abordar o tema: que crente é esse que não se desperta para a obra de Deus? Há algum problema na vida desse tipo de crente que não tem um despertamento para a obra de Deus? Ele se desperta para tudo, mas quando se trata da obra de Deus, eu não tenho tempo, eu estou muito envolvido com os meus estudos, eu não tenho tempo, meu trabalho está sugando muito o meu tempo. Então, ele se desperta para todas as áreas da sua vida. A área espiritual é aquela que eu diria assim: vai se dar certo, vai se sobrar tempo, vai se a gente encaixar em algum tempo que sobrar dentre os demais que eu tenho. E quando se fala de despertar para a obra de Deus, nós podemos pensar num avivamento. Nós precisamos ter, de fato, um avivamento espiritual. Jovens precisam passar por um avivamento espiritual. E quando se fala de avivamento espiritual, eu estou falando de um avivamento que vem da palavra de Deus. É a palavra de Deus transformando nossa vida, transformando o nosso viver, levando eu e você a ter mais ânimo e disposição para servir ao Senhor. Hoje, infelizmente, muitos jovens estão completamente inertes à obra de Deus. São mais envolvidos com o mundo do que com a obra do Senhor. Se apegam mais às coisas do mundo do que à obra do Senhor. E muitas vezes, isso quando é jovem, imagine quando casar, que não tem mais tempo, né? Se o jovem que é jovem não tem tempo, imagine quando casar. Então eu fico pensando, qual será o futuro da igreja daqui a alguns anos, quando os jovens de hoje, que não se desperta para a obra de Deus, que não se dedica à obra de Deus, casarem? E aí o que vai ser? Um homem, em um livro chamado Avivamento Urgente, ele diz: avivamento não é um programa agendado pela igreja. Tal dia a igreja vai passar pelo avivamento. Não. É impressionante como Deus age na pregação da palavra dele, chamando as pessoas a ter compromisso com ele. Não é um agendamento. É Deus falando. É por isso que eu preciso ouvir. Às vezes eu chego na igreja e não venho disposto a ouvir. Eu venho com a mente cheia de coisas. E eu não venho disposto a ouvir o que Deus vai falar para mim. Ora, muitas vezes a gente, irmãos, ouve muitas coisas dos outros, mas quando é para ouvir Deus,
nós não ouvimos. Avivamento não é uma mudança doutrinária, não é mudar de doutrina. Agora nós vamos ser pentecostais para passar pelo avivamento. Avivamento também não é uma mudança de liturgia, de culto, e muito menos aquela ênfase carismática. Avivamento, de fato, é aquele que vem de Deus através da sua palavra. E por que eu escolhi o livro de Neemias? Porque dentro desse livro, tanto Neemias, Esdras e Esther, que eu diria seria uma trilogia do avivamento bíblico, do avivamento do povo de Deus, esses homens passaram e viram e contemplaram um povo voltado para servir ao Senhor. Mas esse povo foi voltado para servir ao Senhor por conta do avivamento que Deus fez em suas vidas. E nós, como pastores, líderes, precisamos sempre ter isso em mente. Quem vai mudar a vida dos crentes é a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus que muda a sua vida, então a mudança que aconteceu é em vão. Se for eu que estou mudando sua vida, é em vão essa mudança. Se for alguma coisa que não seja a palavra de Deus, é em vão. Porque é a palavra de Deus que tem que mudar nossas vidas. O avivamento para acontecer tem que vir por conta da palavra de Deus. E aí você poderia perguntar, pastor, o avivamento bíblico seria uma campanha evangelística? Não. O avivamento bíblico, ele é algo que vem exatamente quando o povo, ele se volta para a palavra. E a minha pergunta é, por que você está essa noite aqui? É por conta da palavra de Deus? Às vezes, eu fico pensando, se todos nós estivéssemos aqui por conta da palavra de Deus, nós sairíamos daqui mais fortalecidos e dispostos a lutar contra o pecado. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos aqui não por conta da palavra. Às vezes, a gente vem aqui porque a gente quer ver alguém. Às vezes, a gente vem aqui porque não tem outro lugar para ir. Às vezes, há uma cobrança para a gente vir para a igreja. E muitas vezes, a gente chega na igreja e não chega disposto a ouvir a palavra. É interessante que um certo homem, uma vez, passou correndo e alguém perguntou, para onde você vai? Aquele homem disse, eu vou ouvir George Whitefield. Ele vai pregar ali. E George Whitefield era um grande pregador da palavra, um homem temente a Deus. E aquela pessoa disse, mas você não acredita na Bíblia. Você não acredita na palavra. Mas aquele homem disse, mas ele acredita no que ele está pregando. E é por isso que eu vou ouvi-lo, que ele acredita no que ele está pregando. A minha pergunta é, eu acredito no que eu estou pregando, no que eu estou vivendo? Eu acredito de fato que a palavra, ela transforma a minha vida? Irmãos, o avivamento, a princípio, ele começa pela palavra. Versículo 8, o capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Olha o que esse texto nos diz. Neemias 8, do 1 ao 3. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva
até ao meio-dia, perante os homens, mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Você entende o que é isso? A Bíblia, ela produz em nós uma transformação. Mas eu preciso, e 2 vezes se repete aqui, ouvir. Muitos perdem por não ouvir. E muitos, por não ouvir, praticam de forma errada uma vida com Deus. E muitos, por não entender o que ouviu, praticam de forma errada uma vida com Deus. Eu lembro-me de uma amiga de trabalho que ela chegou para mim e disse: Alves, meu sobrenome, o meu marido disse que só eu precisava ser crente, que toda a casa era salva. Eu disse: é. E qual foi a base bíblica que ele deu? Crer no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, ele disse: se eu crer, toda a minha casa vai ser salva. E ele gostava de tomar uns gorós, né, como diz o outro. Ele disse: ele está errado. Ele está errado. O texto aqui fala que homens e mulheres, todos os que podiam entender, eles deveriam estar ali naquela praça, de certa hora até certa hora, ouvindo a palavra. Ali foi o princípio, o começo da mudança de toda a história do povo, que estava cativo, que tinha sido levado por conta de desobediência, que lá viveu uma vida de desobediência, e agora eles precisariam ouvir o que Deus estava falando, e aí aquilo iria trazer a eles uma tremenda mudança de vida. Você quer ter um despertamento espiritual? Você queria ser um jovem mais envolvido na igreja? Um jovem mais dedicado na igreja? Você queria se dispor mais para ter vida com Deus? Primeira coisa que você precisa fazer é ouvir a palavra. A palavra transforma. Olha o que diz o verso 13 aí do mesmo texto. Verso 8, desculpem, do mesmo texto. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Leram, deram explicações de maneira que o povo pudesse entender o que estava lendo. E aí é que ia fazer o diferencial. Aquilo dali iria dar base para o povo saber agora o que de fato Deus queria para as suas vidas. Ler e aí entender e aplicar na sua vida. Avivamento. Versículo 13, por favor, do mesmo texto. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para tentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem cabanas durante a festa do 7º mês. Versículo 16 ao 18. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos seus átrios da casa de Deus, e na praça das portas das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado ao cativeiro fez cabanas e nela habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia em que Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria, versículo 18, que diz, dia após dia, veja a expressão, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia,
e celebraram uma festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. Quando se fala dia após dia, lembra-se dos Salmos 1 e de Jeremias capítulo 17. Meditação dia e noite na lei do Senhor. A diferença na minha vida e na sua vida é básica, é voltar para a palavra de Deus. Porque muitos jovens se afastam dos caminhos do Senhor. Começam a ler livros, livros e livros. Eu não estou dizendo que é errado ler livros e livros e livros e livros e livros, e esquecem de ler a Bíblia. Esquecem de ler a Bíblia. Começam a estudar livros, livros e livros e livros, e esquecem de ler a Bíblia. E muitas vezes não crescem espiritualmente, começam a questionar até mesmo a sua fé, por conta de que deixam de ler a Bíblia. Você pode ler livros, é tanto que tem livros ali, mas você não deve deixar de ler a Bíblia. Ela é que vai fazer de fato a mudança na vida, na minha vida. Ela é que vai transformar a minha vida. Por isso, é necessário voltar, como o povo fez aqui. A ideia era que o povo se juntou tudinho, próximo uns dos outros, eles nunca tinham feito isso, e começaram a ler a Bíblia, a ouvir a Bíblia. Às vezes a gente sai para determinados tipos de lugares e as conversas são variadas, e quando alguém introduz a Bíblia, não, chega o domingo, a quarta-feira, de novo Bíblia. E muitas vezes a Bíblia vai sendo tirada das nossas vidas. Eu poderia perguntar, você leu a Bíblia hoje? Eu poderia perguntar, você entendeu o que você leu hoje? Quem deve ser prioridade na minha vida? Deus, não é? Só que muitas vezes eu deixo Deus por último da minha vida. E eu fico, às vezes, pensando, por que hoje há tanta resistência à Bíblia? Às vezes, quando a gente vai pregar em um lugar, só 30 minutos, só 20. E às vezes o culto bem extenso. Às vezes, eu lembro-me de uma senhora que me chamou para dar uma palestra sobre as mulheres da Bíblia numa escola, e foram várias mulheres importantes da cidade de Farias Brito. E eu disse, uma oportunidade como essa eu nunca vou ter na minha vida, né? Mulher de prefeito, mulher de vereador, mulher que não quer nem saber de pastor, e muito menos da palavra de Deus. Aí quando eu cheguei lá, a mulher disse, o senhor tem 20 minutos. Ela queria que eu falasse de todas as mulheres da Bíblia em 20 minutos. Ou pelo menos as mulheres mais importantes da Bíblia. Aí eu disse, tá certo. Aí comecei tudo, aí quando passou dos 20 minutos, a mulher começou a pular lá atrás. Acabou, para! Mas deu para falar de uma mulher em especial, e deu para deixar algo ali para aquele povo que não quer saber da Bíblia. É impressionante as pessoas. Lembre-se, quer ter um avivamento de fato, verdadeiro, para não ser, às vezes, alguém chegar para você e dizer, que crente é esse? Volte-se para a Bíblia. Segundo, além de se voltar para as Escrituras, arrependa-se do seu pecado. A gente tratou um certo período na mocidade sobre pecados ocultos. Muitos jovens têm praticado pecados ocultos, que só você e Deus sabem. Pecados que levam você a esfriar na fé. Muitas vezes o dirigente pede, vamos louvar a Deus, e os jovens calados, a igreja calada, porque está em pecado, e o pecado não nos dá prazer de louvar a Deus, de servir a Deus. Então precisa de 2 palavras-chave: arrependimento e confissão de pecado.
E uma das coisas importantes é que o povo que se arrepende de seus pecados e os confessa a Deus, esse tem mais ânimo para servir ao Senhor. A falta de arrependimento e confissão de pecado faz com que a minha vida seja um fardo. O próprio salmista disse: enquanto eu calei os meus pecados, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, e a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor foi abalado profundamente. E quando ele confessou, era como se o peso saísse. Jovem, é necessário confessar pecado. E eu seria mais profundo ainda. É necessário confessar cada pecado individualmente que você pratica. Porque aí o peso se torna maior. É necessário que, se você praticou o pecado da fofoca, fale: eu fofoquei. Se você praticou o pecado da imoralidade, fale: eu pequei. Às vezes a gente não leva a sério esse tipo de ensino. A gente cobra muito dos descrentes para que eles confessem os seus pecados, mas às vezes nós não confessamos os nossos pecados. Olha o que diz, capítulo 9. Depois que eles voltaram-se para a palavra, olha o que acontece no capítulo 9, versículo do 1 ao 3. Diz: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Irmãos, é a palavra que muda a vida de nós todos. Quando eles ouviram a palavra, quando se voltaram para a palavra, houve de fato uma confissão a Deus. Houve de fato uma humilhação diante do Senhor. E é isso que a palavra faz. Ela nos humilha diante do Senhor. Não nos exalta, mas nos humilha. E é isso que nós precisamos. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É isso. E quando eles leram a palavra, o texto diz que eles colocaram sobre si pano de saco, jejuaram. O texto diz que eles deixaram aquelas mulheres, deixaram aquilo que era pecaminoso diante do Senhor, se voltaram para Deus. O texto diz que eles confessaram o pecado, e o texto diz que houve de fato uma verdadeira adoração. A verdadeira adoração se vê pela mudança que a palavra faz nas nossas vidas. Porque não adianta eu louvar com os lábios e o meu coração está distante do Senhor. Por isso que o povo aqui, ao ouvir a palavra traz então ao povo confrontação de pecado. O povo se vê em pecado porque a palavra mostra o pecado em nossas vidas. O povo então, ao ver isso, pratica algo que é incomum nos dias de hoje: o jejum. É incomum nos dias de hoje. É raro jovens, eu conheço jovens que praticam o jejum, mas é raro. É raro a gente ver também jovens, ao ouvirem a palavra, e dizerem assim: eu vou abandonar. Quantos jovens eu não tenho pegado nesse período de ministério que... Não, pastor, eu sei que a Bíblia diz assim, mas eu vou fazer desse jeito. E lá na frente, quebram a cara. Lá na frente, se dão mal. Há uma necessidade de arrependimento.
esse ano tem acontecido muitas bênçãos na Terra Santa de Farias Brito, na terra que mana leite e mel. De fato, lá mana leite e mel, irmãos. É uma terra que tem sido muito abençoada, Deus tem sido gracioso. E esse ano nós tivemos uma conferência onde foi exposta a palavra de Deus de maneira muito vinda do Senhor. E no término do culto, a igreja quase toda chorando. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida cristã. E uma das coisas que me marcou muito naquele dia foi duas mães trazendo duas filhas que já me disseram que vão para o campo missionário. E as mães iam chorando e as crianças chorando. E elas vieram entregar suas filhas para a obra missionária. Mas uma das coisas que me marcou foi que depois do culto, todo mundo ainda chorando, e não por conta do sensacionalismo ou disso, mas pela palavra que foi de maneira muito bem exposta e trazida no confronto de pecado, um jovem me procurou e disse assim: pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Isso ele e eu chorando, nós dois chorando. Eu vim hoje para a escola dominical com o propósito de brigar com uma irmã. Eu saí de casa com esse propósito. Mas, pastor, quando eu cheguei aqui e ouvi essa palavra, sabe o que eu vou fazer agora? Ela nem sabe, mas eu vou pedir perdão a ela. A palavra hoje ainda transforma vidas. Quando a gente ouve atentamente e entende o que Deus está falando para nós, pode não falar para os outros. Porque muitas vezes eu entendo que muitos que vêm ao culto não vão estar atentos. Eu entendo isso. Mas eu sei que aquele que Deus vai trabalhar na vida dele ou dela, vai haver uma grande mudança. O povo, então, aqui, ele faz algo que Deus, ele fala na Bíblia. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confissão é necessário. Lá no livro de Provérbios, você pode abrir, deixa marcado aí, capítulo 28, por favor, abra. Provérbios 28, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre, não há prosperidade, mas o que as confessa, ele vai ser próspero. Então, tem algum jovem aqui que está em pecado? Você quer confessar esse pecado? Confesse a Deus. Mas lembre-se, confesse o mais rápido possível. E abandone esse pecado, porque ele está fazendo com que você seja alguém que não tem prosperidade. Prosperidade. Você precisa confessar. E arrependimento. Você precisa se arrepender de algo? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum jovem aqui que está intrigado de outro? Levanta a mão aí, se você está intrigado de algum jovem aqui. Ora, se você está, você não vai dizer talvez, né? Possa ser que sim, a palavra possa mudar a sua vida e você chega e diz. E vai e pede perdão ao jovem. Ah, mas é muito humilhante, foi isso e isso. A questão aqui é Deus tem que ser exaltado, não é você e não é o outro. A questão aqui é que a palavra é que tem que ter prioridade na minha vida. E ela deve me levar ao abandono de pecado. Vocês são jovens. Quantas vezes vocês não já ouviram? Jovem não sabe de nada. E isso talvez deixe você irritante, né?
Ah, esse povo pensa que eu não sei das coisas. Mas eu já estou com cabelo branco. E é de família, meu pai tinha a cabeça bem branquinha. Mas também eu já estou com a idade um pouco avançada. Mas quando eu era jovem, né? Eu dizia assim, eu sei o que eu estou fazendo. Só que o meu pai dizia assim, aprenda com o passado. Nós precisamos voltar para o passado para aprender. Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 9 de Neemias. E aí seria a terceira lição, aprender com as lições da história. 9 e 16. Por favor, acompanhe. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Vocês estão entendendo aí? Endureceram, se ensoberbeceram e não deram ouvidos. Versículo 26 do mesmo texto. Diz, ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Você entende? Quanto esse povo tinha feito no passado e o quanto no presente eles estavam errando, mas agora alguém vem e diz, olha para o que aconteceu lá. Eles agiram de maneira soberba. Eles não estavam vivendo como povo de Deus. Eles mataram os profetas. Eles rejeitaram a tua palavra. Mas, olha o verso 29. Testemunhastes contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, não é? Desde o começo, o povo errou, estava errando, porque o povo não estava ouvindo. O povo não queria, e o ouvir aqui, a ideia não só do ouvir, como vocês estão ouvindo, mas é do ouvir para obedecer. O povo não queria ouvir para obedecer. Muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos ouvindo, eita, hoje foi uma bênção. Hoje foi abençoado. Quando saímos, a vida não muda, continua a mesma coisa. Ouvir para obedecer é você ouvir e não agir da mesma forma desse povo. A história do seu povo, para os judeus do tempo de Neemias, serve para algumas coisas. A admoestação, levar eles a entender as consequências da desobediência. Se você desobedece ao Senhor, você vai sofrer consequências. Que crente é esse que de fato não procura se empenhar na obra de Deus? Por não se empenhar na obra de Deus, eu vou sofrer as consequências. E eu entendo, irmãos, a escassez de jovens hoje em não ir para o ministério, em não ir para a obra missionária. Recentemente tive um contato com um irmão e ele perguntou para mim, o senhor quer ir para Portugal? Lá tem um pastor para 7 igrejas. Ele dá assistência em 7 igrejas. Eu fico pensando assim, jovem, você jovem, por que você não se dispõe para a obra de Deus? Por que você não procura se envolver mais para a obra de Deus? Ah, Deus não me vocacionou para isso. Como é que você sabe?
Você chega para conversar com o pastor sobre isso? Você se envolve na igreja? Você tem o despertamento de fazer parte do evangelismo, de missões? Você está sempre envolvido? Talvez não. Por isso, quando fala de missões, quando fala de trabalho, de missões, ou quando fala de envolvimento, que crente é esse? Que é até fácil dar uma oferta, mas a própria vida não dá como oferta. O povo aqui estava aprendendo com o povo do passado. Soberba, assassinato, desobediência, leva a pessoa a se afastar de Deus. O que a gente observa aqui é que todos nós podemos, muitas vezes, falar dos homens do passado, como se fossem grandes homens de Deus, mas a gente não para ver que para eles serem grandes homens de Deus, ou não serem, ou obedeceram, ou desobedeceram. E isso traz todo uma diferença. Eu desafio você a ler em casa, do capítulo 9, todo ele, para você ver de forma mais forte como Deus fala através do exemplo. Olha o verso 30. No entanto, os aturastes por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes nas mãos dos povos de outras terras. Quantos jovens hoje que passaram por essa igreja, que passaram pela igreja de Farias Brito, estão no mundo? Porque não esperaram em Deus um namoro, porque não esperaram em Deus um emprego que honrasse a Deus, porque não esperaram tempo de estudar, e mesmo estudando, servir a Deus, dando testemunho em uma faculdade, dando testemunho no seu trabalho. Parece que não aprenderam com o passado. O povo aqui estava sendo confrontado a aprender com o passado. Eu não sei se você, como jovem, gosta de conversar com pessoas de mais idade. Eu gosto muito de conversar. Se eu chego em uma igreja e vejo uma pessoa idosa, eu gosto muito de conversar. Eu aprendo muito com eles. E lá na igreja tinha um irmão, ele partiu. Era o irmão Antônio Aniceto. Ele era conhecido como Antônio Crente. E uma das coisas que me marcava na vida dele como crente é que todos os dias, ele orava por mim e minha esposa, e todos os dias ele evangelizava uma pessoa. Todos os dias ele tinha isso como ministério. E uma das coisas que ele me dizia era: pastor, quando a igreja está indo bem, se prepare, que o inimigo vai atacar. E a gente sempre estava orando, pedindo que Deus nos desse ali força para suportar as provas. E aquilo que ele disse era verdade, irmãos. Era verdade. Nós passamos por um problema sério, doutrinário, com alguns jovens que chegaram na igreja. Mas eu diria que aquilo foi bom no sentido de que a gente pôde crescer mais espiritualmente, a mocidade. E hoje a mocidade está mais unida. Mas muitas vezes a gente vai levando como se não tivesse atento. Olha para o passado, os problemas que eles enfrentaram, as lutas e as dificuldades. E aprenda. Só assim nós não vamos agir de maneira errada. Por fim, renove a aliança que você fez com Deus. Você lembra o dia em que você entregou sua vida a Cristo? Lembra? Faz tanto tempo que eu não lembro. Não, foi um dia desse, mas eu já esqueci.
Mas você lembra que se alguém botasse um revólver na sua cabeça e lhe matasse, você diria, pode matar. Porque eu creio em Jesus Cristo. Hoje, se alguém pisa no seu pé, você está doido? Está cego? Não está vendo, não? Naquele tempo, você estava profundamente entusiasmado, animado, querendo servir ao Senhor, dedicado. Se fosse para andar uma légua, você andava 2. Se fosse para ouvir 1 hora de pregação, você ouvia 3. Você ia na casa dos irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos fazer isso, vamos orar, vamos fazer isso. Havia uma empolgação. Eu preciso voltar a isso. Eu não gosto daquela expressão que é usada costumeiramente na igreja por alguns crentes velhos. É porque ele é novinho, ele faz isso. Então, a pessoa olha para si e diz assim, então quando eu tiver da sua idade de crente, eu não vou fazer mais nada na igreja? Eu não gosto disso. O que eu queria que você fizesse hoje à noite, se você entendeu o que você ouviu da palavra, se você entende que tem pecado e que não tem agido como um crente verdadeiramente diante do Senhor, e você entende que no passado muitos lhe ensinaram através de suas vidas, através dos erros e dos acertos, hoje, diante de Deus, faça uma renovação daquilo que você fez lá no passado. Disponha-se, quando terminar esse período de conferência, hoje mesmo, procure o pastor Jaime Júnior, procure o presidente da mocidade. Quem é o presidente? O irmão Bruno. Irmão, eu quero me dispor a servir o Senhor. Aonde é que eu vou servir? A mocidade tem quantos membros, irmão Bruno? 50. Já pensou 50 chegando assim? Eu quero servir. Sirva. Olha o que diz o verso 38 do capítulo 9. Capítulo 9, verso 38. Desculpem, deixa eu ver. Capítulo 8. Não, de fato, capítulo 10, verso 39. Porque aquela... Deixa eu só ver aqui novamente, viu? Dez, 28 e 29. Diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado, se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e de que cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Irmãos, eles estavam dizendo que andariam, eles estavam dizendo que guardariam, eles estavam dizendo que cumpririam o que eles estavam ouvindo da palavra, o que eles praticaram ali, confissão de pecado, abandono de pecado, jejum. Eles estavam dizendo, em outras palavras, que eles precisavam renovar sua vida com Deus. É isso que nós precisamos. Só assim, nós não vamos, no sentido negativo dessa frase, que crente é esse, ser taxados como crentes
que só frequentam a igreja, que só botam suas Bíblias dentro da bolsa ou debaixo do braço e chegam na igreja. Crentes que não têm nenhum papel servindo ao Senhor. Eles aqui, ao ouvirem a palavra, entenderam: nós queremos renovar nossos votos ou nossa aliança com Deus. Queremos guardar, cumprir, obedecer essa palavra. E essa palavra, ela trouxe um momento de mudança para o povo ali. Essa palavra trouxe, de fato, uma transformação para todo o povo ali. E isso começou, sabe com quem? Esdras. Lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, volta aí só um pouquinho, por favor. Esdras 7, 10. Assemelha-se muito ao que eu li agora. Esdras 7 e 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras buscou, ele dispôs o seu coração, ele procurou cumprir e ensinar. E assemelha-se muito ao que diz o versículo 29, que diz que, 29 não, o versículo 29, lá no final diz: servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Você entende o que é isso? Será que você ouviu bem o que eu falei essa noite? Será que você, de fato, tem algum pecado que precisa ser confessado, abandonado, e você precisa, então, voltar para o Senhor? Será que você tem aprendido com o que a gente leu do passado, e que eu espero que você leia em casa, de maneira mais, eu diria assim, atento? Então, se isso aconteceu, faça um compromisso com Deus, de hoje, você renovar a sua aliança com Deus, aplicar isso que você está ouvindo, a palavra do Senhor, em sua vida. Eu poderia pedir para um jovem aqui citar, eu vou pedir para o pastor Doca, se está decorado aí. Vou sim. 2 Crônicas 7,14, decorado, pastor. Bem alto, para Fortaleza ouvir. Que se chama... Vamos todo mundo juntos, vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus. Está errado? Leia aí, irmã. Se isso de fato acontecer, haverá de fato um verdadeiro avivamento. Palavra, arrependimento e confissão, aprendizado com as lições da história do passado e renovação da aliança. Eu deixo uma frase para a gente meditar nessa frase. Diz assim: não, eu nunca preguei qualquer doutrina de tendência para o mal. E o que ensinei com os meus lábios, agora selo com o meu sangue. Quem disse essa frase foi John Hus, que morreu por sua fé em Jesus Cristo. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por tua palavra que fala aos nossos corações. Que hoje à noite, jovens que estão aqui, crentes que estão aqui, de maneira geral, todos nós que estamos aqui, que a tua palavra
ela fale de maneira direta aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, dar ouvidos obedecendo. Que esses dias tragam a nós o seguinte pensar: por que eu não me envolvo, não me dedico, não me entrego por completo à obra de Deus? Porque estou desanimado. E a resposta é porque eu preciso de um avivamento bíblico. E que hoje a resposta foi dada. Que jovens que estão aqui, Senhor, sejam transformados por Tua palavra. Obrigado por permitir que ela esteja em nosso meio e que possamos estudá-la. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém.